Então, a gente está dizendo, trazendo a memória, foram 2 semanas depois de casado, logo, eles seguiram para o seminário, e disseram para eles assim, vocês são... Passar a lua de mel no seminário. Eles foram passar a lua de mel lá em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, mas valeu a pena. Valeu a pena e tem valido a pena. Eu tenho tido o privilégio de revê-los ao longo desses últimos anos, tive o privilégio de ir à igreja lá em Belo Horizonte, a igreja que o pastor Nelson é um dos pastores, a Igreja Batista Renascença, em Belo Horizonte, e também eles fazem um ministério aí pelo Brasil afora, ministério com famílias, especificamente com famílias. Jesus é o Senhor. E eu vou passar a palavra então com muita alegria, regozijo no meu coração, e a igreja toda com assim, profundo agradecimento a Deus pela vinda de vocês aqui. Sabemos que Deus vai com certeza usá-los para a glória do seu nome. Sejam bem-vindos. Amém. Obrigada. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. É uma alegria muito grande estar novamente nesta igreja. Estivemos aqui um tempo atrás, ministrando a palavra de Deus, mas Solange, naquela época, não estava comigo. E eu creio que nós temos uma grande expectativa do Espírito Santo agir nas nossas vidas, não é? Deus tem um grande propósito nesses dias aqui. E é importante que você ouça com atenção o recado que Deus tem para você. Retorne amanhã, se possível, traga sua família, traga convidados, porque grandes coisas Deus fará nesses dias. O Espírito Santo está aqui neste lugar com um propósito bem definido. A pastora Solange, minha esposa, 38 anos, nós somos casados, nós temos 2 filhos, a Suzana, e agora nos deu um netinho, casada com Douglas, nós temos um netinho chamado Bernardo, 4 anos, e nosso filho em Campinas, mora em Campinas, casado com Sibério, o Nelson Henrique, e somos uma família feliz, abençoada, não é? Isso que é importante durante todos esses anos. E nós temos este ministério, de uma certa forma a Igreja Batista da Renascença nos libera e nós somos gratos ao Senhor por isso, para que possamos abençoar outras igrejas em lugares bem diferentes durante mais de 20 anos que a gente faz esse trabalho, não é? E nós começamos sem literatura nenhuma, nós não tínhamos nada, nós pregávamos a palavra de Deus, aí na portaria alguém perguntava assim, mas você tem alguma coisa daquilo que você falou lá? Tem um negócio lá que eu queria gravar e eu não escrevi aquele negócio. Então, ao longo dos anos, nós começamos com apostilas e um negócio, de repente Deus começou a levantar pessoas para nos ajudar. Cada livro desse daqui é uma história, não é? Porque nós não tínhamos recursos financeiros, né? E Deus foi levantando. Então, nós publicamos, através da editora Betânia, Nossos Filhos, Nossos Discípulos, não é? Um pequeno manual, pequeno aqui, mas com grande conteúdo. E uma das coisas que nós falamos aqui, está na parte final aqui da capa, que diz assim, não basta corrigir e orientar os nossos filhos, é importante dar o exemplo, porque nossas palavras, atitudes e principalmente nosso relacionamento com Deus, para que possamos ser modelos para eles. Então nossos filhos são nossos discípulos, eles nos seguem. Amanhã, na parte da manhã, nós vamos trabalhar alguns aspectos para ajudar os pais. Então venham amanhã de manhã, que nós vamos trabalhar alguma coisa nesta área. Depois nós escrevemos um livro para o casal,
desfeito quando o Senhor levantava, lembra? A nuvem levantava, todo mundo levantava acampamento e os levitas preparavam tudo isso, tinha que ser tudo preparado para ser carregado. Então tinha argolas para colocar a madeira e eles carregavam. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para o incenso. Olha só, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Repete comigo, sempre diante de mim, na mesa da comunhão. Não é? Isso já no tabernáculo, no início. A primeira menção da mesa, está aqui. E logo em seguida manda fazer o candelabro. E o candelabro também ficava na mesa. Então ele explica com detalhes, da mesma forma que ele explicou a mesa. Você vai fazer com 7 hastes, coloca o azeite, para que nunca a lâmpada de Deus se apague. Aonde a mesa ficava? Vamos lá para Hebreus, olha que interessante. Hebreus capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo 1. Olha onde a mesa era colocada. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Amém? Os pães da presença sempre na presença do Senhor, para sempre. O candelabro com a lâmpada sempre acesa. Nunca podia faltar azeite para que a lâmpada de Deus não se apagasse. E os pães da presença, que nós sabemos que simboliza quem? O pão que desceu do céu, Jesus. Então ali tinha Jesus, o Espírito Santo, não é? Nessa mesa da comunhão, colocada no lugar santo, por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. A mesa era colocada na frente do Santo dos Santos, aonde estava a arca e por aí vai. Muito bem, vamos falar aqui, deixa eu concluir aqui. O que acontece? Deus lá no Antigo Testamento, na primeira aliança, manda preparar uma mesa, manda colocar ali os utensílios, tudo banhado a ouro. O pão da presença tinha que estar presente ali todos os dias, por isso chamava-se pão da presença. O candelabro aceso, todos os dias e noites não podia faltar a lâmpada de Deus. Numa mesa, eternamente na presença do Santo dos Santos. Isso tinha um propósito, não tinha? Tudo que Deus faz tem um propósito. Por que uma mesa? Para que uma mesa? Aí você chega lá no Salmo 128, ele diz que a sua esposa é como uma videira frutífera ao redor da sua casa e seus filhos como rebento de oliveira ao redor da mesa da comunhão. Há um tempo atrás, eu li um livro muito abençoado, não sei se os irmãos leram, A Experiência da Mesa, de David Titus, alguma coisa assim. Alguns irmãos leu esse livro? A Experiência da Mesa. Eu já vinha pregando para as mulheres numa ministração que eu falo sobre a videira frutífera, chamando as irmãs a se inspirar em arrumar a mesa, em trazer a família para a mesa. Aquele lugar tem um mistério, irmãos, é uma bênção. Não pega pratinho de plástico, copinho de requeijão, não fica fazendo uma mesa para a sua família, toda furreca, e a sua louça de linda, maravilhosa, sendo usada só quando chega a visita, porque você manda um recadinho para a sua família assim, ó, a visita é mais
importante do que vocês. Vocês comem no copinho de requeijão, no pratinho, forrequinha, na mão, a comidinha, a mesinha toda assim. E quando chega a visita, vai todo mundo comer no que tem de melhor. Eu falei, olha, as pessoas mais importantes da sua vida é a família. O Senhor sempre me inspirou isso. Mas esse livro chegou na minha mão pelo poder de Deus. A irmã falou, lê esse livro vai te abençoar. E a Devi, ela fala sobre essa mesa. Deus revelou para ela o mistério da mesa do tabernáculo. E você vai ver que na história da Bíblia, muitos milagres se relacionaram, foram feitos, foram manifestados ao redor da mesa. A mesa da comunhão. Aí ela começa falando assim, ao longo do tempo, nós cantamos, como eu já tinha falado, permanecer. A gente começa o ano fazendo uma lista de compromisso. Senhor, esse ano eu vou ser mais santo do que nunca. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou frequentar mais os cultos. Senhor, aquela coisa, aquele pecado que tenazmente me assedia, o Senhor vai me dar vitória. Esse ano vai ser um ano de vitória. E a gente faz uma opção de, não é? Escreve no papel, às vezes coloca lá na frente, não é? Na passagem do ano. Às vezes em janeiro a gente já está esmorecendo com os nossos votos, compromissos para o ano todo, e aquele fogo, aquele desejo que está lá no início do ano, não permanece. E muitas das vezes não permanece as nossas promessas de melhorar o nosso relacionamento familiar, como marido, como esposa, como filhos relacionando melhor com os pais relacionando melhor com os filhos, e a gente faz promessa, e a gente ouve mensagens. Vocês vão ouvir mensagem hoje, vai ouvir mensagem amanhã, e o pastor prega, a gente acompanha as pregações do pastor Manuel, porque nosso culto lá em BH é 6 horas da tarde, é às 18 horas, quando a gente chega, o Nelson já está conectado lá, e a gente acaba ouvindo uma parte, né, da mensagem do pastor. Durante o ano inteiro ouvimos, a palavra é aberta, vocês estão com a palavra aberta, não é? A Bíblia está aí, fica com ela mesmo, que a gente vai manusear mais um pouquinho. E a gente ouve pregação no rádio, a gente ouve pregações na televisão, a gente faz encontros, a gente faz congressos, a gente faz nesses lugares, o coração da gente se queima, é aquecido, nós vamos mudar e mudamos. Graças a Deus, mudamos. Mas às vezes não mudamos o que precisávamos mudar com a mesma intensidade. E ouvimos sobre obediência, sobre perdão, relacionamentos emocionais com a família, problemas emocionais, questões, compromisso pleno com Cristo e com a sua palavra, e por aí vai adiante. E a gente se frustra, Deus, por que a gente não cresce? Por que a minha família está sempre em luta? Por que sempre estamos enfrentando desavença? Por que o diabo ciranda tanto o meu lar? Por quê? Porque eu estou aqui, meu marido está em casa. Porque eu estou aqui, minha mulher está em casa. Porque estamos aqui, nossos filhos estão no mundo. Servimos ao Senhor de todo o coração. O diabo está roubando alguma coisa da gente que a gente não está vendo. Não é verdade? E o milagre está aqui, ó. E Deus revelou para ela esse móvel que se torna sagrado, porque diante de Deus, porque você é um homem e uma mulher de Deus, você está diante do Santo dos Santos, amém? Diante do altar, diante do trono, exatamente onde era colocada a mesa. Quando Jesus morreu, o pão da presença se entregou, foi moído, foi desgastado, né? Foi sofrido na cruz, o véu rasgou. Aonde estava a mesa, o véu rasgou e a mesa pôde ter acesso agora totalmente livre ao Santo dos Santos. E nessa posição nós estamos. Nós já voltamos para o Éden.
O Senhor já nos levou de volta para o Éden. Adão e Eva foram expulsos quando pecaram. Mas quando Jesus morreu, o Senhor abriu o véu e nos trouxe de volta para o Éden. Aqui está agora a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui está agora a árvore da vida. Temos acesso a ela. Quem é a árvore da vida? Quem é a árvore da vida? Jesus. Nós já podemos comer dele. Nos alimentar dele, não mais agora do conhecimento do bem e do mal, mas abandonar isso aí e nos alimentar da árvore da vida. Nós temos todo o acesso aos santos dos santos, através da mesa. Como família, através da mesa, esse móvel que Deus deu medidas exatas, porque tem um propósito, através da mesa da comunhão. O que ouvimos muitas vezes nos nossos dias é que as nossas diferenças que nós fazemos, as nossas mudanças não são duradouras, né? O nosso amor que prometemos, a fidelidade que prometemos a Deus e ao nosso cônjuge, aquelas coisas, aquele voto matrimonial que fizemos no altar, não é duradouro. O divórcio continua presente no meio do corpo de Cristo. Constantes discussões, Bíblia. A gente lê as cartas de Paulo. Paulo fala assim, olha, longe de vós. Fala assim, longe de mim. Fala, longe de mim. Irmãos, tem pouquíssimas pessoas falando, todo mundo falando, longe de mim. Gritaria, briga, contenda, dissensão, facção, que é separação, longe de mim. Que o amor de Deus, com a mansidão, com a gentileza, com a doçura, com a bondade, com o servir, enche e inunde meu coração, no seio da minha família. Longe, Paulo fala que o amor de Deus inunda seu coração. Vocês são filhos de um Deus de amor e nós somos discípulos dele, não é? Nós somos discípulos do nosso Pai. Ele diz, sejam bondosos, sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. Isso no seio da família. No seio da família, no ambiente familiar. Nossos filhos precisam conhecer um ambiente de paz. E às vezes, muitas das vezes, as coisas estão sempre lá, constante. A nossa carne, ficamos irados. O diabo entra com legalidade, frieza, falta de disciplina, respeito. Muito bem, o que Deus falou com ela? Muitos pregadores também têm chegado a essa conclusão. Há uma pequena função do lar, negligência, que é negligenciada e causa uma brecha na família, que é a mesa da comunhão. Nós falamos sobre o Êxodo. Olha, em João 6, versículo 48, diz, eu sou o pão da vida. Ele é o pão da presença. Por isso que só os sacerdotes podiam comer. O povo não podia ter acesso a esse pão, porque ainda não tinha acesso a ele. Era através do sacerdote. O sacerdote comia daquele pão, se alimentava e entrava no Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro. E o povo ficava lá fora esperando ser abençoado, perdoado, através de todo aquele cerimonial. Hoje não, ele é o pão da presença. E ele ainda continua na mesa. O lugar continua, não mudou. Ele está lá na mesa, o pão da presença continua na mesa. O candelabro também continua na mesa. E a mesa com tudo isso continua diante do Santo dos Santos. Aonde está a sua família? Na mesa? Junto com essa turma toda celestial? Na mesa da comunhão? Fazendo as refeições diante do Senhor com excelência, da melhor maneira possível. É isso que nós vamos falar hoje. Olha o que aconteceu, quantas coisas incríveis aconteceram na mesa, desde o Velho Testamento. Quando Davi assumiu o reino, ele procurou saber de Mefibosete, que era filho de Jonatas. O que acontecia no passado com os reis que assumiam o trono? Mandava fazer o quê? Matar a família de do rei antigo, não era assim? É só você ler a história. Mandava matar a família de todo mundo, para poder não usurpar o trono dele.
porque eles deviam ter direito, né? Então Davi não era da família de Saul. Saul foi rejeitado. Deus ungiu Davi e colocou Davi no lugar de um homem rejeitado, porque Deus rejeita. Deus escolheu ele, ungiu ele e rejeitou ele. E escolheu outra pessoa, escolheu um adorador que tinha um coração segundo o dele, quebrantado, humilde, ensinável, que Saul não tinha. Era obstinado, ele era enganoso, ele era mentiroso, orgulhoso, soberbo. Então Deus rejeitou ele, colocou Davi. Então o que Davi tinha que fazer? Aniquilar o restante da família que sobrou. Não, ele trouxe Mefibosete, e você vai ler no 2 Samuel 9:7, no finalzinho, ele falou assim: olha, eu vou te restituir todas as terras do seu avô Saul, e você comerá na minha mesa para sempre. Você vai comer na minha mesa. O que ele estendeu para essa pessoa através da mesa da comunhão? O perdão? Talvez o perdão, porque o avô dele tornou a vida dele um inferno. Só você ler Salmos. O que Saul fez com a vida dele? Mas ele tinha uma aliança com Jonatas. Era um amigo do coração, uma aliança de sangue, de amor com aquele. E ele sabia que Mefibosete era irmão, era filho de Jonatas. Então ele chama para a mesa da comunhão. Então ele estende o perdão. A mesa da comunhão é lugar de perdão. Muitas das vezes sentamos ali para comer emburrados. Emburrado com o cônjuge, quando sentamos, emburrado com o filho, filho emburrado com os pais, irmão que não se falam. Na mesa da comunhão é lugar da gente liberar o quê? Por quê? Porque essa mesa tem o pão da presença, tem o candelabro com o Espírito Santo, está diante dos santos, e é o lugar de milagre dentro da sua casa. Amém? É um lugar de milagre. Então estender perdão. Você quer ver outra coisa incrível? Um lugar de celebrar vitórias. Também Davi, no Salmo 23:5, falou o quê? Prepara-me uma mesa na presença de meus inimigos. Então era uma mesa que celebrava o quê? A vitória contra os inimigos. Ele ia lá, guerreava e chegava aqui, agora vamos comer. Gente, eles entendiam a mesa do tabernáculo. Ele sabia que naquele lugar era lugar de milagres, era lugar de celebrar, era lugar de alegria, era lugar de coisas celestiais acontecer. Então havia a vitória, eles não iam encher a cara, sambar ou qualquer outra coisa, celebrar de outra forma. Eles vinham para a mesa e naquela mesa eles falavam: Senhor, te damos graça. Exatamente o que Jesus fez. Quantas vezes Ele dava graças, não é? Antes das refeições Ele dava graça. E eu agradeço ao Senhor pela vitória. Irmãos, a Devi, ela fez uma coisa muito interessante. Ela tinha uma taça que fala taça do vitorioso. Entendeu? Então, era jantar. Os americanos, o jantar que é a refeição mais importante, né? Eles tinham café da manhã, tudo, porque eles são pastores, tinham tempo de ter esse relacionamento, mas o jantar era o momento do mover de Deus para tudo que precisava acontecer na família. Não só comer. Às vezes a gente senta na mesa, come, ninguém fala com ninguém, porque você quer comer. Você quer encher, satisfazer os seus desejos. Sua carne, estou com fome, eu quero comer, não é? E não vê o que está acontecendo. E você vê que eles tinham muito mais importância ao que estava acontecendo mais do que a comida. Então ela falou assim, quando tinha, por exemplo, um filho,
era um momento em que eles compartilhavam as suas necessidades. Então, um filho falava, uma filha falava, olha, amanhã eu vou ter uma prova e eu preciso de oração, pai, eu preciso de oração, mãe. Então, na hora da refeição, eles faziam um clamor para aquele filho, aquela filha, por causa da prova, daquela coisa que precisava fazer e tal, e quando eles conseguiam uma boa nota, uma boa vitória, a taça da vitória, naquele dia, naquele jantar, ficava do lado do prato daquele vencedor, que Deus respondeu a oração. Então, aquela pessoa tomava o suquinho, ou o leite, seja lá o que for, na taça da vitória. Gente, era apaixonante a hora da refeição para essa família. Porque tinha muito milagre para celebrar, muita coisa acontecia. E eles compartilhavam na mesa as suas necessidades, os seus pedidos de orações e também as ações de graça. Não era só para comer, era um lugar de milagre, porque havia o pão da presença estava ali, o Espírito Santo estava ali, e eles estavam diante do Pai, do Santo dos Santos. E Davi entendia isso. E ele falou assim: Senhor, põe uma mesa de celebração diante dos meus adversários. Eu quero celebrar minha vitória na mesa de comunhão. Os irmãos estão acompanhando? Você quer ver outra coisa linda? Mateus 26, 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Jesus estava ali tendo comunhão com os seus discípulos na mesa da comunhão. Lucas 22, 29 e 30, Jesus diz: eu lhes designo o reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino. Aquele tabernáculo que foi construído ali, que depois passou para o templo, tem no céu. Foi a medida do céu que Deus deu. Deus falou com Davi, falou com Moisés, falou com Davi: presta atenção, olha as medidas, olha para que você possa fazer exatamente como eu te dei. Se você ler Apocalipse, o céu abre, João vê o tabernáculo lá, vê o templo lá, e a mesa da comunhão está lá. E ele falou: enquanto você está aqui na terra, você vai comer na mesa da comunhão da sua casa. Mas quando você estiver pronto, você vai comer na mesa da comunhão lá comigo no céu. É importante para Deus a mesa, irmãos. Amém? Esse móvel, se na sua casa você não tem uma mesa, de amanhã em diante você vai providenciar uma. Porque ela é importante. Ela é importante para o Senhor. Olha outra coisa interessante. Deuteronômio 6, versículo 6. Fala sobre falar a palavra de Deus para os filhos assentados à mesa, assentados em sua casa, é a mesa. Deuteronômio 6, versículo 6, ele fala: olha, pega seu filho, fala da palavra, andando com ele pelo caminho, de repente levando ele para a escola, ao deitar, ao levantar e assentados em sua casa. Ele está falando da mesa. Mesa da comunhão. E eu lendo isso, o Henrique e a Suzana eram novinhos, eram pequenos. Sabe o que eu fiz? Que o Espírito de Deus colocou no meu coração? Eu colocava o pratinho de comida. Nós morávamos no Rio de Janeiro nessa época. Eu colocava o pratinho do Henrique, ele já uniformizado, com o lanchinho pronto, o pratinho da Suzana, abria Provérbios, lia Provérbios, todinho, todos os dias. Enquanto eles comiam, eu lia a Bíblia. Exatamente como diz aqui. Eu lia a Bíblia, eu não comia. Eu lia a Bíblia para eles, enquanto eles estavam comendo. E eu passei por as cartas de Paulo, li todas as cartas de Paulo. Eles não entendiam, perguntavam, eu explicava, nós orávamos e eles iam para a escola. Todos os dias, por um bom tempo, eu li a Bíblia para eles. Irmãos, a gente parece que está perdendo tempo. Às vezes o menino parece voado, está fora do ar. Não está não. Não está não. Sabe por quê? Você tem um parceiro, chama-se o Espírito Santo. Enquanto você está falando essa palavra de vida e poder viva e eficaz,
poderosa, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Você está falando a palavra de Deus, a vontade de Deus, os pensamentos de Deus, o Espírito Santo está lá agindo naquela cabecinha. Você fica, gente, eu estou perdendo meu tempo, ninguém está ouvindo nada. Está ouvindo, fala, prega a palavra e deixa que o milagre não é você, é dele, é do Espírito Santo. Você só tem que falar. Você tem que inculcar a palavra de Deus na cabecinha dos seus filhos, na mesa da comunhão. Eu não estou falando para você ficar lá fazendo sermão, não. Eu li a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. E eles perguntavam, o que é isso? O que está querendo dizer, mamãe? E eu explicava. E às vezes ficava num versículo só, mas eles ouviam a palavra. Uma missionária, quando a Suzana nasceu no seminário, uma missionária, eu vi a pregação de uma missionária, falou assim, olha, Deus falou comigo para eu ler a Bíblia para o meu bebê. Eu li Salmos, eu comecei a ler Salmos, e eu lia Provérbios, eu lia texto, e profetizava, Deus, essa criança é tua, Deus, eu oro pelo futuro cônjuge dessa criança e tal. Eu falei assim, vou fazer isso com a Suzana, e li a Bíblia. Olha, gente, presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês, a minha experiência. E li a Bíblia para a Suzana durante muito tempo, quando eu era bebê. Tinha hora que eu falava assim, ela dormindo, eu falava assim, não deve... Como é que você lê a Bíblia para um bebê dormindo? Eu acho que não está funcionando, né? Gente, há um mistério. O mundo espiritual, ele é mais atuante do que você pode imaginar, do que a sua razão pode captar. Essa menina cresceu, se tornou uma menina apaixonada pela palavra de Deus. Suzana tem uma pilha de Bíblia. Suzana compra Bíblia de não sei de quem. Tudo quanto é Bíblia que ela vê na televisão, ela chega, pai, comprei a Bíblia dessa grossura. Ela vai, Suzana, com a Bíblia do tamanho de um bonde para a igreja. Suzana estuda, ela tem fome da palavra. Aí eu falei assim, um dia eu falei para Deus, Deus, o Henrique é preguiçoso, e o Henrique, ele só ia para a Bíblia quando eu fazia um terrorismo com ele. Olha, Apocalipse diz que quem não lê a palavra, que quem não estuda a palavra, não vai para o céu. Olha o Apocalipse, eu começava a falar sobre o Apocalipse, eu botava aterrorizava ele, aí ele ia buscar o Senhor, daqui a pouco ele já esquecia do terrorismo, e eu falava, meu Deus, por que esse menino tem tanta preguiça de ler a Bíblia? O Senhor lembrou, quando foi que você leu a Bíblia para ele quando ele era bebê? Eu falei, nunca, não li. Eu já estava num outro estado da minha vida, em outra época, e não lembro que isso veio na minha cabeça e eu não li. E o Senhor falou, Deus me lembrou. Você lembra da Suzana? Você lembra aquele tempo que você leu a Bíblia para ela? Eu trabalhei, eu fiz ela amar a minha palavra ainda quando eu era bebê. Olha, gente, e você não fez isso com o Henrique. E agora fica aterrorizando ele para ele amar a minha palavra. Está errado, não é assim não. Lê a palavra, vai lendo, aproveita, ele ainda é pequeno, vai lendo a palavra. Vai meditando, vai orando para ele, para que ele tenha prazer um dia. Eu falei, meu filho, você está lendo a Bíblia? Mãe, você sabe, eu tenho problema. E não é só a Bíblia não, irmão. Qualquer livro, trem é difícil, a coisa é complicada. Aí ele falou assim, eu fico ouvindo. Eu vou para o trabalho, eu estou ouvindo a Bíblia, ponho fone e fico ouvindo a Bíblia. O Senhor falou, tá bom? Eu falei, tá bom. O Senhor está agindo, ele está ouvindo, ele não aguenta. Mas eu sei que ele tem hoje amor pela palavra de Deus, já é um homem feito e tem relacionamento com a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus fala, inculca a minha palavra na cabeça do seu filhinho, fala dela, assentado na casa. Irmãos, traz o pão da presença até a mesa da comunhão, faz a sua família conhecê-lo, apresenta ele para os seus filhos, apresenta o que ele fez por eles. Ensina eles a ter fé nele. Quando eles precisarem, eles quiserem alguma coisa, vamos orar. A gente não está tendo dinheiro agora, mas vamos orar. Isso na mesa da comunhão. Nosso Deus é um Deus que supre. Ensina ele a depender de Deus. Apresenta o teu Deus para ele. Mostra o Deus que você serve para os seus filhos na mesa da comunhão. Outra coisa muito interessante que aconteceu no Velho Testamento, eu vou falar, não vamos ler, né? Está em Gênesis 14, do versículo 17 ao versículo 20, foi um encontro de Melquisedeque com Abraão.
Abraão vai para a guerra e ele traz os despojos, não é? E ele, no caminho, ele distribui os despojos para o pessoal, para aqueles que lutaram e tal. No caminho ele encontra Melquisedeque, vem ao encontro dele. Melquisedeque em Hebreus fala que é um tipo de Cristo, né? Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. É um sacerdote celestial que veio até ele. Mas sabe o encontro dele, sabe com o que foi? Melquisedeque trouxe pão e vinho. Você já leu isso lá? Melquisedeque trouxe pão e vinho e teve comunhão com Abraão. Com pão e vinho. Pão e vinho é o corpo e o sangue de Cristo. Com Abraão, o pai da fé, onde tudo começou, não é? Onde começou o povo lá dos hebreus, pão e vinho. O que nós vemos é que desde da mesa no tabernáculo, nos tempos antigos, até o reino de Deus, implantado pelo Senhor Jesus Cristo, descobrimos quantos acontecimentos, ensinos, milagres significativos ocorreram enquanto as pessoas comiam em volta da mesa junto. Você quer ver aqui? Eu coloquei mais alguns aqui, ó. Na mesa da comunhão, uma mulher chorou, não é? Aos pés de Jesus, lavou os pés dele com as lágrimas e enxugou os cabelos, e eles estavam numa mesa de comunhão. Foi uma demonstração de amor e adoração muito grande ao Senhor. Eles estavam na mesa da comunhão. Você quer ver outro? Maria, ela ungiu, Maria, irmã de Lázaro, ela ungiu Jesus. Lembra com aquele do ixi, esse nome eu nunca vou saber. Isso aí, esse negócio aí cheiroso, muito caro, quebrou, ungiu ele. E todo mundo reclamou. E ele falou, não, aonde é pregado esse evangelho? Fala sobre isso, porque ele foi ungido antes de morrer, porque todos os judeus eram ungidos depois que morria. Tomava, né, aquele banho de perfume direitinho, era enfaixado e era sepultado. Não deu tempo disso acontecer, porque quando as mulheres chegaram para fazer, ele já havia ressuscitado. Ele já estava vivo. Então ela fez com ele vivo, antes da morte, e o Senhor honrou aquela mulher, e manda que a gente a honre. E isso aconteceu numa mesa de comunhão. Jesus estava comendo ali com os discípulos. Você vê outra coisa linda, Zaqueu? Jesus não pregou, ele estava só, ele não estava no pão, o pão da presença estava na mesa. Você não vê ali que Jesus pregou para Zaqueu? Jesus estava ali, na casa de Zaqueu, depois daquele milagre. Zaqueu, desce daí, eu vou, né, cear com você hoje, Zaqueu, na sua casa, eu vou comer. Zaqueu foi todo feliz. Quando, naquele momento da comunhão ali, ele falou, olha, eu tô arrependido, né, de tudo que eu tenho feito, e eu vou devolver o que eu tenho roubado. Não foi? Foi uma conversão tremenda, tremenda, porque quem estava ali? Quem estava ali naquela mesa de comunhão? Quem sabe, irmãos, não é isso que está faltando. É juntar a família na mesa e deixar que a pão da presença faça um milagre na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Amém, irmãos? Porque há um milagre. É só você olhar aqui que é um lugar de milagre. Deus planejou o lar para ser parte central da nossa vida. Tudo começa no lar, tudo começa na casa, e os milagres começam na mesa da comunhão. Um lugar acolhedor, onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros, aprendem, riem, crescem juntos, desenvolvem o senso de identidade, de comunidade. Isso tudo é no lar. Em qualquer tipo de morada, se transforma num lar quando as pessoas passam tempo juntas, até numa barraca, um piquenique. É um momento de comunhão, é aconchegante, ali tem, né, a presença do Senhor. Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado, endurecido, ou ficar fortalecido, seguro e sensível. Depende de você, pai, depende de você, mãe, de aproveitar essa oportunidade, de trazer essa formação milagrosa, de tornar sua família sensível, maleável ao pão da presença e ao Espírito Santo que está ali, ou endurecido, difícil, sofrido,
magoado, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Nós decidimos, irmãos, nós temos a oportunidade de decidir. O que tem acontecido? Corremos e saímos de casa cedo, voltamos tarde para casa, estamos exaustos, não queremos sentar à mesa, a gente quer ver televisão, quer ver jornal, metade daquilo ali é mentira, metade daquilo ali é um desespero, você não sai bem de um jornal no Brasil. Então, quando fala de Brasília, então dá até dor de barriga na gente, não é? Dá falta de ar, né? Dá um treco ruim na gente quando está falando de Brasília. A gente não ganha nada. Vai ver novela, o diabo está lá fazendo besteira. Irmãos, cadê? Onde está a família? Está todo mundo no celular, um num quarto, outro no outro, outro no outro. Se comunica através do celular, ali eles vão dormir. E o pão da presença, e o Espírito Santo, está lá, eu estou aqui. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, hoje, Ele está sempre nos chamando hoje, porque amanhã não nos pertence. Não nos pertence. Não podemos acrescentar um côvado de vida para nós. Estamos brincando com a vida. Estamos brincando com aquilo que Deus nos deu, que é a família. Estamos brincando com o casamento, que simboliza Cristo com a igreja, e a igreja com Cristo é um símbolo da coisa mais sublime, maravilhosa, que vai ter uma bodas, que vai ser lindo. Isso é o casamento. Se você ler lá em Efésios 5, você vai ver o que Deus revelou para Paulo, que significa o seu casamento. Estamos perdendo tempo com coisas fúteis, com coisa tão inútil, e não estamos fazendo aquilo que o Senhor, né? Aproveitando as oportunidades para o pão da presença vir ter comunhão e operar milagres, para o Espírito Santo trazer quebrantamento, perdão, restauração, vida e vida com abundância, porque estamos distraídos. E amanhã, será que a gente vai acordar amanhã? Será que nosso filho vai? Será que a nossa esposa vai? Será que meu marido vai? Porque nós não sabemos. Não sabemos. Irmãos, eu sempre conto essa história, Nelson diz que é terrível, é terrorismo. Eu tenho um dom meio de aterrorizar o negócio. Foi um domingo de ceia na nossa igreja, alguns anos atrás. Um casal que trabalhava no Ministério de Casados para Sempre, atuantes, e eles também faziam parte do corpo diaconal da igreja, tremendo, casal jovem, de 30 e poucos anos, com uma filha de 8 anos, só tinha ela. E naquele domingo de manhã, aquele irmão, eles dividem o casal, o marido fica de um lado e a esposa fica do outro, aí vai passando o pratinho, entendeu? Para o casal servir a ceia, né? Então, aquele casal fica aqui, o outro casal aqui, para o casal estar servindo, quando tem casal de diaconato. E ele me serviu a ceia naquela manhã e me abençoou e falou: pastora, Deus te abençoe, esse é o pão que desceu. Pregou para mim, me abençoou, através do que eu peguei o pão, amém, irmão. Depois deu o vinho, amém, irmão. Participei da ceia, né, da mesa do Senhor. E aquele irmão que me serviu, domingo de manhã, segunda-feira, estávamos recebendo a notícia que aquele irmão havia morrido. Aquele irmão havia morrido. Ele foi trabalhar. Estava cheio de saúde, cheio de vida, cheio de alegria. A família tudo lindo, maravilhosa. Ele foi trabalhar, encontrou o lugar do trabalho dele, que era um transformador. Eu não sei direito como é que é o negócio, parece que roubaram o transformador. Eles foram assaltados, a empresa lá, aquele negócio que tira a areia do rio, draga. E tinha um fio exposto, de uns 2.000 volts, um troço fora do comum. E o irmão, que era o dono, falou: gente, não movimenta muito não, porque eles foram entrando e deu de cara com a situação. Não movimenta muito não, a situação está perigosa, vou chamar o pessoal da selfie, sei lá como é que é o negócio, esse povo aí que mexe com isso, eu entendo de tudo, né? Mãe, Bíblia eu entendo, mas dessas coisas eu vou enrolando. Então esse povo aí que, bombeiro, sei lá, vou chamar gente competente, porque o fio está, né?
cara está aqui, não sei como é que está, mas ele está exposto. E foi ligar. Ele fez um movimento, não sei como é que foi a situação, ele não foi o fio veio até ele. Levantou, o fio veio, bateu no peito, levantou ele, já caiu morto. E naquela tarde de segunda-feira eu estava chocada, vendo aquele irmão sem vida, aquele irmão que havia me abençoado. E eu pensei, gente, o que é a vida? O que é a vida? Não temos controle dela. Irmãos, estamos aqui dia após dia ouvindo a palavra. Dia após dia, Deus usando pregadores, cantando coisa tão tremenda como essas canções, com mensagens tão fortes. Às vezes nada ou muito pouco tem mudado em nós. Muito pouco temos feito para mudar nossa família. Tem que haver esforço, senão não tem mudança. A Bíblia, Jesus falou que o caminho que leva para o céu é o quê? Estreito, apertado, a porta apertada. Tem que haver esforço. Temos que negar a nossa carne, o nosso orgulho, a nossa vontade. Tem que dizer, olha, aquilo que Jesus falou, quer ser meu discípulo, negue a você mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. E não tem dado muitas vezes, porque não temos esforçado. A gente se entrega, às vezes faz um mês, 2 meses, não vê o resultado, desiste. Você tem que dar tempo para Deus operar, dá tempo, não se entrega, não deixa, não ouve os enganos e a mentira do diabo dizendo que não vale a pena, não investe, não vale a pena. Você quer ver lá, o teu coração é muito duro, vai parar no inferno, não quer saber de Deus, larga para lá. Irmão, vale a pena. Você tem a seu favor o pão da presença que desceu do céu, que deu a vida por você. Você tem o Espírito Santo que move. Nós cantamos que vai dar ordem, não é? Para o mar. Como é que é a música que cantou? Como é que é o negócio? Move as águas, abre. Uai, a gente canta. E na hora que a água precisa sair? Cadê a nossa coragem? Para dizer, abre. Em nome de Jesus, situação vai ser desfeita em nome de Jesus e eu vou perseverar. Irmãos, o nosso problema se chama perseverar. Perseverar. Então, quando nós perseveramos, nós alcançamos o milagre. Se não desvanecermos, se não desistirmos, nós vamos conseguir o milagre. Amém? Mas precisamos estar na presença do Senhor. Então, olha só. Essa experiência da comunhão ao redor da mesa, talvez é a revelação da palavra de Deus que estamos deixando escapar. Estamos deixando escapar. Deus precisa agir, Deus precisa operar. Então nós corremos, comemos e negamos a comunhão dos outros, negamos olhar um para o outro, sentar à mesa e olhar um para o outro e perguntar como é que foi seu dia, como é que foi, o que aconteceu, qual foi a sua experiência, qual foi o seu milagre. Uma mulher ímpia, uma jornalista ímpia, fez uma pesquisa. Sabe qual é a pesquisa dela? O resultado das famílias que fazem as refeições à mesa. Olha, uma mulher ímpia, uma jornalista ímpia. A Dev colocou isso no livro. Então, olha o que ela descobriu, frequentando lares que as famílias tinham a perseverança de fazer as refeições juntas. Então, ela começou fazendo uma pesquisa sobre o surpreendente poder da refeição em família ao redor da mesa. Ela publica a conclusão que fazer as refeições em família é a bala mágica. Essa é a expressão que ela usou. Para nós, é o milagre de Deus. Mas é a bala mágica que melhora drasticamente a qualidade de vida cotidiana. Se um ímpio que não conhece Jesus chegou à conclusão disso, e nós que temos a luz do conhecimento da palavra,
essas experiências, ela descobriu que é a chance de sucesso de seus filhos no mundo, no emprego, na vida. Ela descobriu que tem mais saúde uma família que come junto. Ela descobriu que saúde na família, os valores da sociedade são melhores. Porque uma família que come junto, que tem a comunhão, conversa, sabe o que está acontecendo. Porque conversa. Os meninos contam o que está vendo. Os meninos pedem oração. Os filhos oram para os pais oram para os filhos. Então eles ficam saudáveis, equilibrados, com valores. E isso com coisas mundanas, porque ela fez pesquisa na área dela. E descobriu que eles ficam mais fortes, mais saudáveis, mais inteligentes e mais felizes. Irmão, quando a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais o quê? Mais astutos, inteligentes às vezes, do que os filhos da luz, não é brincadeira, porque é verdade, infelizmente. Cada vez que damos graça pelo alimento em família, com o corpo, o pão da presença chega e tem aquela comunhão conosco. Enquanto nós alimentamos o corpo, o pão da presença alimenta o espírito, alimenta a alma, alimenta o lar, converte o coração de pais aos filhos, converte o coração de filhos aos pais, converte o coração de esposa ao esposo, de esposo à esposa. Em Apocalipse 3:20, Jesus nos convida a cear com Ele, o que faz da experiência da refeição um encontro com Ele tão significativo. Ele chama: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com Ele. Ele fala sobre a refeição. Por quê? Porque Ele quer ter comunhão conosco, como temos comunhão na mesa de comunhão. A experiência de união com Jesus numa mesa de refeição tem a intenção de ser uma atividade única e constante. E o fato de comermos juntos ao redor da mesa tem o potencial de liberar uma obra sobrenatural em nossa mesa, em nome de Jesus. Porque nós oramos ali. Nós oramos, nós damos graça, que forma um caráter duradouro, a estabilidade e a transformação de vida que talvez esteja faltando em nós. Por quê? Porque a experiência da mesa é completamente transformadora se for um ato contínuo. Irmãos, transforme sua casa num santuário de amor e num refúgio de paz a partir da mesa da comunhão. É você que vai decidir. Lembre-se, sentar à mesa é um passo de fé. É um passo de confiança de que o Senhor se encontrará conosco ali. O pão da presença vem ter comunhão conosco em família. Quando fazemos a nossa parte e nos assentamos à mesa, seja com familiares, amigos, a sós, o pão da presença se encontra conosco e atua em nosso coração. Nós tivemos uma experiência incrível, eu e o Nelson, com a mesa da comunhão, e eu ainda não tinha lido esse livro. Foi no passar de ano, nós fomos cear na passagem de ano, depois do culto da igreja, na casa de uns irmãos, o Ministério com Família, eu e Nelson e nosso grupo. E o líder do nosso ministério, que nós somos pastores, mas ele é o líder do ministério, ele falou assim: Deus revelou para mim que esse ano é o ano da comunhão. Então Deus vai revelar para cada um de nós, que somos os líderes do Ministério com Família, como nós vamos fazer isso. A estratégia que nós vamos colocar a comunhão em prática. Aí eu cheguei em casa naquela noite, é claro que eu fui dormir, quando chegou de manhã na devocional, eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, como é que eu e o Nelson vamos colocar essa estratégia da comunhão em prática? Você sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Traz os casais da igreja à mesa da comunhão, exatamente desse jeito. Eu falei: como é que é? Traz ele à mesa da comunhão, traz eles para comer com vocês em casa. Aí eu falei assim: bom, tem uma estratégia.
2 vezes, pelo menos no mês, nós vamos convidar 3 casais para fazer uma refeição conosco. E nós estipulamos uma refeição que a nossa família ama, chama tortilhas mexicanas. Alguém aqui já comeu isso? Tacos mexicanos é uma comida que a gente aprendeu porque conviveu com os americanos e ela bomba na minha casa. Meus filhos, nós fazemos para aniversário. Quando estamos juntos, que eles... Vamos fazer o quê? Nelson ama, né, Nelson? Ele é apaixonado, ele comeu tanto que ele fala, gente, muda o cardápio, por favor. Mas eles gostam, os meninos gostam, porque é uma comida que você come com a mão segurando a tortilha e você conversa e brinca e compartilha o tempo todo, porque é uma comida muito divertida. E eu falei, essa comida é divertida. É uma tortilha assim que você coloca carne moída, saladinha, um molho estratégico e você faz vários e fica aquela competição de taco e tal. E o Senhor falou assim, eu vou agir através dessa comunhão. Falou comigo. Aí eu comecei a convidar 3 casais. Irmãos, que coisa preciosa. Dava 11 horas, 11h30 e os irmãos não iam embora. A gente estava na comunhão. E quase sempre era no sábado, porque os irmãos só podiam no sábado. E a gente levanta cedo, né? Se levanta 8 horas para o culto na igreja. Aí eu começava a orar, Senhor, tem misericórdia. Os irmãos precisam ir embora. E o Senhor falou, está vendo o que é comunhão? A comunhão é tão boa que eles não queriam ir embora. Tinha vezes que 00:30 eu já estava tremendo, irmãos. Eu falei, meu Senhor da glória, e agora? Só pelo poder de Deus e os irmãos. E a gente falava de Apocalipse, a gente falava da palavra, a gente falava de tudo. A gente falava da família, a gente orava. Conhecemos problemas que a gente depois pôde ajudar na mesa da comunhão. E ali eu fazia sobremesa, e às vezes presentinhos, lembrancinhas. Botava debaixo da cadeira aqui, de uma cadeira ali, um X coladinho. Agora, quando terminava tudo, agora levanta e olha debaixo da cadeira. Aí quem achava o X ganhava, às vezes, uma coisa que eu fazia de crochê, um negócio diferente, mas eles amavam, compartilhavam com outros, era aquela competição. Quem que a pastora Solange e o pastor Nelson ia convidar para a próxima refeição? Irmão, foi um ano tremendo, trouxemos uma porção. Olha, a gente não empobreceu pelo poder de Deus, porque não é brincadeira, a gente gasta, né? Cada refeição, 2 por mês, mas foi o ano quase que inteiro, não foi, Nelson? A gente faz... E pensa que o ano da comunhão acabou, e pastor, e quando é que a gente vai voltar para a mesa da comunhão? Eu falei, uai, o ano da comunhão acabou, irmão. Porque agora a estratégia é outra, era a única fome que a gente tinha. Até hoje eles pedem para a gente chamar eles para a nossa mesa de comunhão. Você acredita? Até hoje, não é, Nelson? Quando que vocês vão nos levar lá para... Não nos convida para ir para a casa deles, não. Eles querem ir para a nossa casa. Eu achei isso incrível. Porque não podia dizer, não, vem para a nossa casa. Não é assim que a gente faz? Você foi convidada, aí convida, não é assim? Não, eles querem voltar para a minha casa. Porque ali ficou realmente uma estratégia de Deus. Aquela mesa virou... Eu sinto que há unção naquela mesa, irmãos. E há pouco tempo nós tivemos o casal na nossa mesa lá também, não foi? Na nossa mesa de comunhão lá. Não fizemos taco, não tive tempo. Mas vamos ter oportunidade para você experimentar. Então foi um tempo tremendo. Olha só. As conversas na mesa de comunhão devem ser diálogos, gentileza, amor, não sermões, não briga, não falar mal dos outros. Vamos conversar. Você viu aquele irmão lá na igreja? Gente, o que é aquilo? Não é para falar disso na mesa de comunhão. Não é para comer pastor assado na mesa de comunhão. Né? Falando mal do pastor e da família do pastor, em vez de comer o frango assado como pastor. Não é. Dá bom exemplo. Dá bom exemplo, seus filhos estão lá, né? Não fala da vida de ninguém, fala da palavra, conversa, fala como eles estão vivendo, como é que está o dia. Jesus gostava de ficar cercado por amigos, discípulos, pessoas amadas à volta da mesa. Vocês prestaram atenção quantas vezes ele estava na mesa de comunhão?
Quantas vezes? E outra coisa linda, ele terminou o ministério dele aonde? Aonde? O último momento precioso que ele teve com os discípulos, ele estava aonde? Na mesa da comunhão. E na mesa da comunhão, onde ele disse: este é o pão, é o meu corpo, este vinho é meu sangue que é derramado. Depois de tudo, o que ele fez? Ele desceu, naquela mesa tinha o traidor, naquela mesa tinha aquele que iria negá-lo, naquela mesa tinha um bando de homens que iria fugir imediatamente que ele fosse pego. Mas naquela mesa, ele lavou os pés de todos eles, independente do que eles iriam aprontar, que ele sabia. Mas ele lavou os pés de todos eles. Ele lavou os pés do traidor. Ele lavou os pés de Pedro, que o negaria, dizendo que nunca o conheceu. Ele lavou os pés dos demais discípulos, que todos fugiram. E ele foi sozinho na mesa da comunhão. Ele estendeu amor, ele estendeu perdão, ele estendeu a graça, ele estendeu a misericórdia na mesa de comunhão, não é? Assim também deve ser a nossa postura à mesa. Irmãos, a ceia do Senhor em 1 Coríntios, eu vou terminar, 1 Coríntios 11, 20, a ceia do Senhor não era um pedacinho de pão e nem um cálice de vinho, era uma mesa de refeição. Os irmãos vinham e tinham comunhão juntas, sempre. E ali, quando eles tinham comunhão, o que Jesus falou no final de tudo? Fazer isso em memória de mim. Quando sentar para comer, lembra do que eu fiz por vocês. Lembra que eu dei a vida por vocês. Lembra que vocês têm acesso ao céu por causa de mim, na mesa de comunhão. Lembra de mim, não é? Então, Paulo fala, este é o meu corpo e tal, e começa a falar uma coisa interessante, que muitos estão doentes, não é? Muitos que dormem e alguns que estão mortos, né? Porque estão participando da mesa da comunhão indevidamente. Sabe por quê? Porque eles sentavam só para comer. Eles sentavam para embebedar. Honravam a mesa da comunhão. Eles não honravam que o outro precisava comer. Eles não ministravam graça, amor na mesa da comunhão. Por isso eles estavam doentes, dormindo, apagados, sem vida. Amém? Irmãos, ficam de pé. Vamos ficar de pé agora. Os irmãos estão em família aí? Você está pertinho da sua família? Tá. Eu gostaria que você fizesse grupinho a sua família. Juntinho. Abraça. Juntinho. Faz um bolinho assim, ó, abraçadinho. Se você vê alguém sozinho aí, adota alguém aí. Adota alguém. Isso, adota alguém. Não fica sozinho, não. Pessoas que agora... Eu quero um abraço de família, tá bom? E eu vou chamar o pastor Nelson. Vem cá, pastor Nelson, deixa essa família preciosa aqui. E eu gostaria que nessa hora nós orássemos em família. Você ouviu a palavra, amém? Você ouviu a palavra, com certeza o Espírito de Deus falou com você alguma coisa que precisa melhorar. Às vezes você já tem o costume de levar a sua família, de trazer a sua família à mesa de comunhão. Mas eu gostaria que nessa hora houvesse um temor no seu coração. E quando você chegar em casa, olha para a sua mesa com esses olhos. Ela faz parte de um tabernáculo. A sua casa é um tabernáculo. E ela está diante do Santo dos Santos. E ela precisa que a sua família enche aquele lugar. E que a sua família precisa ter comunhão com o pão da presença. Sua família precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E eu gostaria que nessa hora nós pudéssemos fazer um clamor aqui agora. Para que Deus possa
trazer o fogo dele, a unção dele sobre essa mesa que está lá na sua casa. E se não tem, você vai providenciar em nome de Jesus, porque a sua casa precisa ter uma mesa. Amém? E o pastor Nelson vai estar orando junto conosco agora. Amém? Senhor, nós estamos como família agora reunidos neste lugar, e os teus olhos estão, ó Deus, direcionados para cada um desses irmãos, para cada uma dessas famílias aqui representadas, e o Senhor conhece o coração deles. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós recebemos a tua palavra nesta noite. Ó Deus, que haja uma prática destas questões no dia a dia, para que os relacionamentos melhorem, para que os conflitos acabem. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nós pedimos a intervenção do teu Espírito Santo em cada residência, ó Deus, aqui representada. Ó Deus, que seja um lar abençoado, que possa ser um lar onde exista compreensão, exista amor, ó Deus, aquele aconchego, aquela vontade de estar à mesa e participar de todas as questões referentes ao teu reino. Deus, o Senhor está neste lugar, e o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos e amigos que estão aqui. Ó Deus, se há alguém aqui que ainda não entregou o coração para o Senhor Jesus, ó Deus, esta é uma oportunidade tremenda. Ó Deus, faz a obra completa nesta noite. Enche esses corações da presença gloriosa do teu Santo Espírito. Nós oramos e já te agradecemos pelo resultado, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e continuará fazendo para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, que a palavra que foi semeada cumpra todo o seu propósito no coração de cada uma dessas famílias, que a tua glória resplandeça sobre esses lares, que o teu rosto brilhe, que seus vizinhos possam ver que essa casa tem algo diferente, que o reino de Deus governe essas famílias, que esses lares sejam verdadeiros tabernáculos de Deus, e que essa mesa seja um lugar precioso de toda manifestação de milagre, de amor, de cura, que cada uma dessas famílias tenha o privilégio de experimentar a glória de Deus na mesa da comunhão, e que o sangue do Cordeiro, o pão da presença, possa trazer tudo que eles necessitam para serem famílias saudáveis e abençoadas, e torne essa igreja uma igreja forte e valente, para que o poder de Deus encontre oportunidade de agir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Vamos declarar todos juntos: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia, e seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar
um dia te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus, amados. Pode sentar, por favor, nós vamos estar encerrando a nossa programação de hoje e voltando amanhã às 9h30 da manhã, e eu convido a todos para que venham. Nós estamos numa programação de congresso, quer dizer que as palestras continuarão. Então é importante que você que esteve aqui hoje, continue recebendo a palavra amanhã pela manhã, e a palavra amanhã à noite também, e possivelmente também convidando outros amigos, parentes, irmãos, para que estejam aqui também recebendo dessa palavra. Eu acredito que todos nós aqui hoje podemos receber uma palavra boa para o nosso coração. Sabe, pastor Solange, realmente a mesa, esse lugar do encontro, esse espaço, parece que já não existe mais em nossas casas, em nossos lares. Nós temos ambientes para todos os tipos de reunião. Cada vez mais essa mesa ficou menor. Nós temos salas de cinema grandes. Temos sofás maiores ainda, big sofás. As camas são aquelas camas que dão para 10 casais. Dava a família inteira lá dentro. Se fosse até para o encontro da família naquela cama, né, grandona. Mas as mesas cada vez menores. Quem tem mais idade, assim como eu, lembra de um tempo em que o lugar maior da casa era o lugar da mesa. E mesmo quando os filhos iam, depois de casados, e construíam as suas famílias, eles ainda voltavam para, junto com os pais e com os avós, ficarem em volta da mesa. E ali eles contavam as histórias, traziam as memórias, falavam da família. Nós não contamos mais histórias. Nós ouvimos as histórias que os autores das novelas contam. Nós ouvimos as histórias que os autores dos filmes contam. Nós passamos mais tempo debruçados às telas, pequenas ou grandes, do que tempo junto com o nosso filho, nossa filha, nossa esposa ou nosso esposo. Está na hora de nós revermos isso. A mesa. Em nome da corrida do tempo, a gente tem dito que a gente não tem tempo para almoçar junto com a família. Se você não tem tempo para almoçar, tem tempo para jantar. Se não tem tempo para jantar, arruma um tempo. Mas passe um tempo com maior qualidade com a sua família. Não leve o prato para a sala. Não vai comer de frente para a televisão. E não é só comer, nós ouvimos isso. É conversar, é orar, é compartilhar. Essa é a mesa da comunhão. Que Deus abençoe. Continue abençoando. Tenho certeza que amanhã nós vamos ouvir mais um pouco.
que vai acrescentar e que vai nos dar maior visão. Como que nós precisamos aprender, verdade ou não? Quantos aqui hoje puderam aprender nessa palavra? Eu sou o primeiro, eu sou o número 1. Nós arrumamos, agora a casa está ficando menor. A gente arrumou uma cozinha agora e nós colocamos uma mesinha, 4 cadeiras. Aí às vezes eu sento com a Jane. Aí nós ficamos olhando as 2 cadeiras vazias, pensando que nós tínhamos mais cadeiras. Aí de vez em quando um vai lá. E a gente fica feliz da vida. Da gente conversar com eles. E eles ainda depois da mesa vão para a cama. Porque eles continuam ainda pulando em cima da nossa cama para conversar com a gente. Desculpe falar, até o Anderson. É verdade, ele é grandão. Mas tem noite que a gente se encontra. A gente come, faz um lanche, depois a gente senta, como a gente quando era criança, e a gente conversa. Eu acho tão legal. Isso é a família. Agradeça a Deus pela sua família aí, amém? Se aproxime dela. Mantenha seus vínculos, fortifica esses vínculos. Lute por ela, amém? Feche seus olhos, vamos estar terminando essa noite orando, agradecendo a Deus, e amanhã de manhã de volta aqui, tá bom? Amanhã de volta, 9h30 da manhã. É um domingo diferente, mas domingo, vem amanhã, traga o seu marido se ele não pôde vir, a sua esposa, traga o seu amigo, amanhã à noite é tempo de congresso da família, e nós estamos aqui refazendo a nossa história. Quantos querem refazer a sua história aqui? Quantos querem refazer a história da sua vida? Está lá. Há os livros também, Homens Corajosos, tem um bocado de homem corajoso aqui, homem corajoso, que está lutando aí, que não parou de lutar não, certo? Não desista da sua família não. Feche seus olhos, por favor. Talvez você chegou aqui essa noite pensando assim, está difícil, eu cheguei aqui quebrado, meu lar quebrado. Falar nisso, quem precisa dessa oração específica mesmo agora, em nome de Jesus? Erga sua mão onde você está aí, que nós vamos orar. Faça isso, amém. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Se você está entendendo essa palavra, é para o seu lar. É para o seu lar. Levanta a sua mão e diz, Senhor, eu preciso disso. Ó Deus, ouvimos essa noite a Tua palavra. Ó Senhor, nós precisamos de voltar à mesa. Há famílias que estão aqui precisando de voltar à mesa. Essa mesa foi quebrada, foi rachada, os pés quebraram, e cheia de ranhuras. Ela já não é um lugar de alegria, é um lugar quando o encontro na mesa é o encontro da discussão, da confusão, da perturbação. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, muda isso, muda isso, nós precisamos que a Tua intervenção venha, e que no lugar de toda confusão, de perturbação, de separação, o Senhor pode estar refazendo agora relacionamentos aqui, trazendo paz, cura, perdão, amor, compreensão, trazendo a Tua presença, Jesus. Tu és o pão da propiciação, Tu és o pão da comunhão. Que o candelabro do Teu Espírito Santo possa estar sendo aceso sobre a nossa mesa, em nossa casa, e que nós possamos estar diante da Tua glória, a glória do Santo dos Santos, e assim vivamos como família, casais abençoados, filhos abençoados. Seja assim, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Senhor, leva-nos com a Tua bênção, debaixo da Tua paz, traze-nos amanhã, e que ao chegarmos em casa possamos olhar a nossa mesa, arrumarmos a nossa mesa, arrumarmos os utensílios daquela mesa, e que possamos voltar juntos como família a estar sentados ao redor da mesa. É assim que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, a paz. Dá um abraço ao teu irmão
E diga para ele até amanhã. Até amanhã, até amanhã, até amanhã, se Deus permitir assim. Até amanhã, às 9h30 da manhã e amanhã às 19 horas. Amém.